E aí, tudo certo? Então, estamos aqui hoje, dia 9 de novembro, domingão, para realizar mais uma análise semanal aqui no canal da FLFX, onde o intuito é acompanhar e definir regiões interessantes para a semana que vai iniciar em ativos de Forex, criptos e índices, sendo eles o euro, a libra, o dólar canadense, o ien japonês, o ouro, o Bitcoin USD e o SP500. A nossa última análise semanal foi praticamente há um mês atrás, e de lá para cá muitas coisas aconteceram, porém, resumidamente, foram o início, né, do shutdown americano, que ainda perdura. Vamos ver se essa semana a gente tem algum posicionamento quanto a isso. Uma semana também, semana passada e semana retrasada, de definição de juros para várias economias grandes, como os Estados Unidos, a Europa, o Ien, a Libra, né, o Reino Unido, e 2 semanas delicadas para se operar, devido a gente ter ali praticamente uma semana, uma notícia grande a cada dia, e isso deixar o mercado um tanto quanto incerto, e acho que vale mais não operar em momentos como esse. Mas vamos aí definir novas regiões, seguindo a nossa estratégia e definindo preços aí tanto para essa semana quanto para, enfim, as próximas semanas e possíveis meses, né? Então, a gente começa aí sempre pelo euro, gráfico mensal, para definição aí de regiões mais macro, regiões que a gente vem comentando há bastante tempo já e que acabaram não mudando muito. Se a gente for ver, a gente tem aí praticamente 7 meses aí de um preço um tanto quanto lateralizado. A gente for ver o semanal, a gente também tem um preço aí algumas semanas de lado. E acho que devido a essas incertezas e aguardo também de notícias importantes para a definição do mercado de forma geral, mas as regiões que a gente continua acompanhando e que a gente teve boas oportunidades aí nas semanas passadas e até o mês passado, um mês atrás. Então, se você perdeu, foi porque não acompanhou as regiões comentadas, porém elas ainda estão aqui e seguem sendo pontos importantes, né, do ativo, sendo aí a média de 200 do euro USD, alguns preços aqui de fechamento do mensal. Além disso, o preço de fechamento mais recente, né, o topo mais recente do mensal. A gente teve aqui o euro respeitando a média de 9 do mensal, porém eu vou definir esse preço mais importante do mensal mais embaixo, nas médias de 20, e também em regiões do Ichimoku, sendo essas regiões aqui. E para baixo, que eu acho difícil o preço chegar lá agora, essas regiões aqui do mensal do euro, certo? Uma análise também que eu incluo no mensal são regiões aí de movimento de Fibonacci do mensal, para a gente ter uma noção, né, do movimento mais macro de forma geral. Costumo colocar esse Fibo na cor das regiões de preço azul que a gente marcou agora. Então, são regiões essas que a gente insere setas para comentar, sendo as mais importantes, obviamente, as mais próximas aqui aos preços de FIBO. Então, são confluências que a gente busca aqui no euro. Então, ficaria com essas regiões aqui de compra mais embaixo, mas a gente também tem essa região aqui e regiões também do semanal, que a gente vai olhar agora. Então, esse é o gráfico semanal, no qual os preços mais importantes do semanal recentemente são esses preços aqui de fechamento de topo, em confluência com o topo mensal, que a gente viu agora há pouco. Para trás, a gente tem regiões que seguem as regiões do mensal, como essa e essa aqui mais em cima, certo?
A gente vê que o euro iniciou uma tendência de queda no mensal e no semanal, e isso é muito bom, é uma confirmação muito interessante para a gente trabalhar vendas do euro a partir de agora, principalmente nas regiões aqui da média de 20 e da outra média de 20. Então, são regiões que a gente ficaria de olho para um retorno do preço e uma venda mais bem posicionada aqui, com o stop mais em cima e visando aí um movimento mais macro, né? É uma entrada que no semanal teria sido feita na semana passada, assim que o candle fecha abaixo aqui da 20, uma venda aqui para um movimento mais macro. Porém, como a gente está tendo muita volatilidade e muitas, enfim, informações que saem de forma às vezes até inesperada ou que estão sendo aguardadas, fica um melhor a gente aguardar uma venda mais em cima, mas as regiões aqui são essas regiões aqui de venda, né, para o euro, não só essas, quanto como essas mais em cima que a gente definiu há pouco. Então são regiões aí que eu procuraria por venda no euro. E as regiões de compra mais para baixo, a gente tem também aqui no semanal a média de 200, que é uma referência até onde o preço do semanal poderia buscar normalmente, o retorno para a média de 200. Isso acontece muitas vezes, enfim, seria um preço de equilíbrio. Acho difícil voltar reto agora, né? Acredito que a gente vai ter aí uma dificuldade nessa ida, mas é totalmente possível. Assim como é possível eu buscar aqui a média de 200 do diário. Então, essa média de 200 aqui também serve como uma referência para a gente estar observando compras. Assim como as regiões também do mensal, que é a média de 20 high, né, do mensal. E são regiões que são interessantes para a compra. E essa compra vai depender de outros fatores, como o momento, né, certo, o time certo, que esse time certo a gente acompanha pelo calendário financeiro, o calendário econômico, pelo time frame que a gente decide operar, por aguardar chegar em regiões melhores, como regiões do mensal e não do diário. Então a gente procura sempre o retorno para regiões do time maior. Então uma compra mais embaixo seria melhor do que uma compra na 200. Porém, para o Euro USD são essas regiões aí de venda. Seguindo o diário, a gente também teria uma região aqui de venda interessante, na 20 high. Então, são regiões que a gente vai procurar por venda, aguardar a definição do andamento do preço, do famoso price action, que não é besteira, é real. A gente tem que aguardar principalmente os times maiores fecharem. Mas aqui ficam algumas regiões de venda no diário aqui e nas médias de 20 do semanal. Essa é a média de 20 também do diário. A gente vê que no dia anterior, na sexta-feira, o preço vem testar 20 comum e retorna. Eu estou querendo me posicionar melhor, então eu aguardo a abertura da semana, aguardo a abertura do mercado dos Estados Unidos e opero dentro do time de abertura e fechamento da bolsa, né, de duração da bolsa norte-americana, o que, para mim, esse aguardar proporciona que a gente pegue melhores regiões, principalmente mais em cima. Então, de se ficar atento, a gente consegue aqui marcar até também a média de 200 do H4, que é uma região importante, o H4 em verde. E essa aí são as regiões, ao meu ver, mais interessantes para serem trabalhadas no euro na próxima semana e nas próximas semanas, porque a gente tem um estudo bem completo de regiões para baixo e para cima que podem ser aproveitadas e que o preço chegando lá, querendo ou não, vão ser respeitadas, acredito eu, momentaneamente. Então, é ficar atento nessas regiões. Esse é o gráfico de H4.
e a gente vê aqui que faz sentido pela configuração do H4, como foi aqui, um retorno na média de 200, uma venda bem posicionada, em que só o simples fato do preço ir na média de 200, aqui seria uma bela venda, e enfim, esperando um repique do preço, né? A tendência de baixa, e aqui a gente espera também que ele venha testar 200, ou que possivelmente possa passar da 200 e vir buscar regiões mais acima, uma venda aqui mais em cima, com o retorno na 200, seria aí interessante, 1.000 pontos aí de movimento. Então são situações que a gente vai acompanhando aí com a abertura do mercado e a movimentação do preço e das notícias. Então esse é o euro, mapeado aí para vocês. Agora de forma mais breve a Libra. Então essa é a Libra. A gente tem aqui o gráfico mensal, média de 200, como a gente já falou, que é um preço importante. Essa região de fechamento que, se você for ver nas análises passadas, a gente já vinha comentando da possibilidade do preço não passar desse fechamento e buscar 200, dele respeitar justamente essa região, pode voltar lá. E foi realmente uma das, enfim, quem estava observando aqui essa região, olha, um movimento aí de 7.000 pontos, só observando regiões de topo do macro, sem, enfim, muita complexidade, uma análise fundamental de, enfim, de suporte, né? Essa aqui é uma resistência, na verdade. Enfim, lógico que tem que ter todo o contexto de mercado também, de notícias, mas um movimento aí bem interessante e que foi comentado. Além disso, dessas regiões de preço para cima, a gente tem a média de 20 e a outra 20 aqui embaixo, e mais para baixo as regiões aqui de Ichimoku, e mais lá para baixo, que dificilmente vai chegar agora, o 1.11, mas para o mensal é isso, da Libra. Então a gente vem aqui e insere regiões aqui de venda, sinaliza, para a gente, quando tiver no time menor, acompanhando, que é o H4, não se perder apenas no time menor, mas está conseguindo observar também ao mesmo tempo o time maior. E embaixo aqui, para regiões de compra aí no mensal para Libra, foi o que justamente aconteceu. O preço vem testar a média de 20, repica 1.500 pontos aí que também poderiam ter sido observados com o simples fato do preço chegar numa média de 20 do time maior, então 1.700 pontos aí para cima. O movimento é interessante. Esse é o gráfico semanal, tendência de queda também no semanal igual no euro. E vamos definir aqui regiões interessantes para venda no semanal da Libra, sendo essas daqui. Já que a tendência é de queda no semanal, para cima a gente tem as regiões aqui do mensal que a gente sinalizou agora há pouco. Aqui uma confluência de fechamento com a linha próxima ali de preço do mensal. E para baixo, assim como no euro, a gente tem a 200, mas lá embaixo a gente acabou não fazendo o FIBO, né, aqui do mensal da Libra, mas a gente coloca ele aqui agora. Então, se a gente for ver, o preço também foi buscar regiões ali próximas dos 50, né, de FIBO, assim como a gente tem regiões de 61,8 próximas a 200 do semanal. Então, são confluências que a gente busca para operar nessas regiões, ou quando o preço chega, ou quando o preço chega e a gente aguarda a definição do preço para ter mais segurança, e ao invés de, por antecipação, comprar aqui, tendo aguardado mais, esperado o mercado, comprar mais embaixo. Tudo é a paciência realmente que tem que ser trabalhada, que é a parte difícil, mas o semanal para compra e para venda é isso.
A gente vai agora para o diário, configuração muito semelhante aí ao euro, a libra e o euro andam bem parecidos, né, em comparação com o dólar. E aqui no diário a gente tem essas regiões aqui interessantes também para a busca de uma venda dentro do gráfico diário. E aqui a gente tem a confluência da 200 com a 20, que torna essa região ainda uma região mais interessante para a venda. Mas temos sempre que buscar o preço chegar nas regiões do semanal, que são regiões mais interessantes para compra e para venda. E no diário é isso. A gente tem regiões do diário mais lá em cima só. E agora a gente vai dar uma olhada no H4, que é o time de execução de ordem, de abertura de ordem. A gente localiza aqui a 200 do H4, que está justamente no preço do semanal. São as famosas confluências, e a gente busca por isso, que é a região do semanal aqui da 20. O H4 um pouco mais abaixo. E no diário, para isso, a gente tem regiões de compra aqui no GBP, né? Na região aqui da 20 na 20 do H4 e na outra 20 também. Então a gente tem aqui essas regiões para procura de preço de compra. A gente tem um fundo aqui do H4 em proximidade com a 20 do mensal, que está aqui, essa média de 20 do mensal. Se a gente for ver no H4, o preço vem, respeita e sobe aí 1.600 pontos. Preço em tendência de alta no H4. As melhores compras ficam quando o preço retornar aqui na média, até porque a gente tem aí o Ichimoku, né, no H4 mostrando essa nuvem, onde são regiões de preço onde que o ativo vai ter dificuldade de passar, e se passar é até uma boa oportunidade para venda. A gente vê isso também, que essa região, além de estar sendo mostrada no H4 pelo Ichimoku, que é uma região de difícil passagem, a gente tem a confirmação de várias médias aqui próximo, que torna essa região aqui uma região interessante para venda. Toda essa faixa de preço aqui se torna uma faixa de preço interessante para uma venda, assim como essa faixa de preço aqui. Eu acho que se torna uma região interessante para compra. E depois daqui só lá embaixo nessa região aqui do GBP. Então essa é a ideia para o GBP. Para venda, se não for aqui, eu acredito que nessa região aqui entre a região que a gente quer, na verdade, a melhor venda seria nessa região aqui de cima, né? Então se o preço subisse aqui para essa região, passasse desses preços, a gente teria uma segunda região de venda aqui e regiões de compra aqui mais para baixo só. Então fica ligado aí na Libra. O euro, daqui a pouco a gente coloca as regiões, né, os ranges, para ficar mais fácil a observação aí do preço. Mas vamos agora para o SDCAD, gráfico mensal. Um ativo aí que foi o ativo que eu mais operei na minha primeira e segunda fase da Hantec. E é um ativo que eu tenho acompanhado bastante, principalmente pelas relações com os Estados Unidos. Esse é o gráfico mensal. A gente vai marcar aqui as regiões de preço mais interessantes, sendo elas aqui na 20 low, na 20 comum. A gente tem aqui a 20 high, ou seja, no mensal a tendência de queda para o SDCAD é tendência de queda, né? Teve um fechamento aqui abaixo da 20 low, porém, como o preço já tem quase 5 meses caindo, essa venda se torna perigosa, justamente por acreditar que o gráfico precisa de um respiro, liquidez, e
vim buscar regiões aqui da média de 20 e da 20 high. Então é o que ele está fazendo agora, perto ali da média de 20 mais alta. A gente também tem regiões aqui mais para cima do mensal, sendo essas regiões aqui. Né, regiões aqui. E a gente pode contar com o auxílio aqui também do FIBO, para ter noção até onde o preço, até onde faria sentido o preço retornar. A gente vê que ele cheguei bem próximo dos 50% na semana passada. A gente tem uma definição aqui de uma linha de preço muito importante de Timoco, que é onde eu fiquei ligado. E, enfim, ainda estou de olho, né, nessa região de preço aqui, tanto dessa linha quanto dessa, enfim, das regiões aqui do Fibonacci, dos 61,8, dos 50 de Fibo. Então são regiões aqui de preço que a gente vai ficar de olho, né, para essa semana, com as possíveis vendas aqui e aqui em cima. E essa região aqui bem definida de preço, que, enfim, também seria uma região interessante para ir procurar uma venda. Toda essa região aqui do SDCAD eu acredito que seja uma região interessante a se observar vendas. O SDCAD passa por o Canadá, né, passa por uma situação muito intensa de desvalorização da moeda. Eu assisti alguns discursos na semana passada e parece que o Canadá está sendo pressionado para aumentar a taxa de juros ou retaliar as taxações que recebeu dos Estados Unidos. Então, um cenário aí até bem interessante para acompanhar vendas, né? Principalmente de retorno do preço mais aqui embaixo, que seriam as regiões que eu acredito maravilhosas aí para uma compra no Canadá. Ainda acredito na valorização do dólar americano sobre o dólar canadense, porém acredito que esse retorno aqui para as médias seria muito bom para uma melhor compra. E o cenário ainda é de alta no semanal, né? A gente teve o fechamento aqui do semanal acima da 20. A tendência de alta ainda continua. A melhor compra ficaria aqui embaixo na 20 e na outra 20. O preço parou aqui na 9 e na 20 de cima, na 20 high. Respeito a essa região, que também é a região aqui da média de 20 do mensal, né? Então é uma região forte que não deixa talvez o preço ir buscar. A média de 20 é mais importante que as médias. Enfim, o time macro é mais importante que o semanal. Então essa região de preço se torna uma região muito forte. A gente tem também a 9 do semanal, então o preço acabou parando por aqui. Porém, tendência de alta ainda no semanal. No diário, até então, tendência de alta também, onde a gente teria uma melhor compra no diário aqui embaixo. E uma região também interessante aqui na média de 200 do diário, mas eu ficaria com as compras mais de baixo, né? Aguardar aí a definição realmente das notícias do dólar canadense para a próxima semana, discursos e tudo que dá indício para aumento de taxações ou dos juros do Canadá. E é isso, a ideia para o Canadá é isso, para o dólar canadense é isso. Acho que são regiões aqui de compra mais interessantes aqui embaixo. Nessa região aqui. E se não, só mais lá embaixo também. Nessa zona de preço aqui. Então é isso, rapaziada. O SDCAD aí mapeado para vocês também, certo? A gente vai agora para o SDJPY, gráfico mensal. Vamos aqui rapidamente.
Gráfico mensal do SDJPY, regiões aqui importantes nesse topo. Além disso, essa região de preço de fechamento, a gente, assim como o SDCAD, o mensal do SDCAD está bem parecido com o mensal do SDJPY, onde a gente teve aqui o fechamento abaixo da 20, o preço retorna para 20, onde seria a região de venda, e é o que acontece nesse mês aqui, o preço cai, ele ainda continua, vem testar aqui a 20 high, onde seria, de acordo com o macro do mensal, a região melhor de venda, né? Essa venda que seria a melhor região de venda do cenário macro mensal, pela tendência de ser de queda no mensal, mas a gente tem regiões aqui em cima e mais aqui em cima. E a gente tem regiões também aqui importantes na média de 20 e na 20 low. Então, a ideia é que essa região continua sendo uma região importante para a venda, porém o mês começou agora, esse candle mensal pode muito bem ir testar essa região e no final do mês retornar para fechar aqui embaixo. Então, ou esse candle mensal vir buscar 20 e daqui subir. Então, são cenários que a gente trabalha desde a visão mais macro. Eu acredito muito que o SDJPY pode dar uma esticada maior, e aqui sim, no 57 a gente ter melhores vendas, até porque acredito no respiro aí do dólar, que caiu bastante. Então, mesmo acho que o Yen criando força aí, talvez em relação ao dólar americano, essa necessidade de respiro do dólar frente ao mundo talvez jogue o preço do Yen mais do dólar do SDJPY mais para cima, até porque no semanal a gente ainda tem uma tendência de alta, onde as melhores compras aqui para essa tendência de alta seria, além das regiões do mensal que a gente comentou, essas regiões aqui do semanal, essas de baixo mais dificilmente vão ser atingidas por agora, porém continuam sendo regiões importantes, sendo esses preços aqui, certo? Para venda seriam essas regiões de preço que ele já está, inclusive. E a gente pode contar com auxílio aí, né? Quem sabe o SDJPY desacelere esse movimento de alta por agora e esse movimento aqui de Fibonacci faça sentido, onde a gente tem aí uma normalidade e uma confluência muito interessante do preço vir buscar aqui os 50, que é justamente a região que a gente indicou do semanal importante, ou o 61,8, que é uma região mais abaixo, né, que foi testada aqui, mas uma região um pouco mais abaixo, seria uma excelente compra, um retorno para cá. Então essa região aqui se torna uma região importante, né, uma região para compra aqui interessante, mas não só essa, a gente tem aqui na verdade, essa faixa de preço aqui entre. Eu ficaria com essa venda, não observaria mais nada aqui para comprar em cima. Na verdade, a gente tem essa região aqui entre a média de 20 do semanal e essa região aqui da média de 20 do mensal, né? É a região entre a média de 20 do mensal e a média de 20 do semanal. Então, para mim, esse é um range a ser considerado de preço, né? Então, a gente tem que observar aí dentro do USDJPY. E para cima, como a gente vem comentando, possa ser que o SDJPY venha testar novamente essa região e aí sim a gente buscar por regiões de venda, principalmente aqui na regiões aqui também do mensal e do semanal, principalmente regiões de preço, né? Alguns preços fechados que a gente chama, que podem serem testados, como o 160 aqui novamente.
A região aqui mais ou menos dos 160. E é isso. Regiões aí para o SDJPY, né? Regiões aí de compra e de venda. Para o ouro, esse é o gráfico mensal do ouro. Mensal é até agora nenhum candle vermelho praticamente, não para de subir. Porém, deixou um pavio aí bem grande, né? Interessante a gente acompanhar o ouro aí para quem sabe possíveis compras, principalmente nessas regiões aqui da 9 e das 20. Além disso, no pavio lá do preço histórico, esses são os preços para o ouro, gráfico semanal. No gráfico semanal a gente também tem as 20 aqui, as médias de 20. Temos o fechamento aqui desse semanal. E o comportamento até então do ouro no semanal foi buscar a média de 9, e respeitou até então a média de 9 na semana passada e na retrasada, né? Veio respeitando aí a média de 9. Pode vir testar aqui as regiões das médias de 20, né, do semanal, onde seria a mais bela compra seria aqui, nesse preço. E a segunda aqui, eu ficaria com essas regiões. Eu nem consideraria talvez essa do semanal, ficaria só com essa faixa de preço aqui do ouro. Essa sim é uma belíssima compra. Pode ser que ele derreta rapidamente até aqui e bata e volte, como é o que eu espero. Mas a gente pode ter também, definindo aqui esse movimento de Fibo, a partir desse pivô aqui, né, que faz sentido o preço retornar também até aqui os 50. E olha que engraçado, a região que a gente marcou como a possível região de compra fica entre os 50 e os 61,8 de FIBO. Então, além dessa região aqui mais curtinha, né? Além dessa região aqui mais curtinha, a gente também tem essa região aqui que engloba o preço dos 50, né? Acima dos 50, que a gente consegue ver também algumas regiões no diário, que é a região aqui da nuvem de Timoko, né? O preço chegando aqui na nuvem tende a respeitar essa região, então pode ser que não passe para essa região dos 61,8, pode ser que não chegue aqui, então o interessante seria dividir a posição, metade aqui e metade aqui, aí sim você teria um preço médio talvez interessante, do que não deixar de vender aqui, né? Deixar de comprar aqui e acabar perdendo movimento, achando que ele vai chegar aqui, então compraria metade de uma posição aqui, metade, dividiria a posição, né? Metade aqui, com o stop aqui mais embaixo, nos 3.500, e acho que seria um movimento aí de segurar por muito tempo. Eu estou de olho, quem sabe se chegar lá, eu acho que seria uma boa. E o gráfico diário mostra também que a gente teria um preço aqui da média de 200, né, do ouro. Então eu ficaria ligado aí para uma compra no ouro aqui também, nessa um pouco mais embaixo. Seria a região aí também muito interessante. Para venda no ouro, seriam nas médias de 20 do diário. No diário a gente tem uma tendência de queda no ouro. Então aqui também pode ser uma região aqui de uma bela venda, visando o movimento mais macro de queda, né? Já que o ouro subiu muito e esse retorno, essa queda do ouro, esse respiro, né? Alívio do ouro, acho que seria interessante. E movimento técnico, né? Comum de se ver. Porém, a gente tem regiões aqui de vendas nas médias de 20 do diário, na região de fechamento aqui do semanal e no preço histórico lá do pavio e nesse fechamento aqui do diário. Então são as regiões de preço interessantes para venda no ouro. Regiões de compra a gente deixou aqui comentado também, né? E é isso para o ouro. Ficar ligado nas notícias econômicas, né? Calendário econômico, eu já vou mostrar para vocês o que a gente tem na semana que vem.
Mas olha esse movimento do ouro visto, né, do H4, ele vem, testa a 200, quem estava ligado na 200 aqui da H4 poderia ter feito uma compra aqui nessa região, depois que o preço faz esse toque na 200, ou no toque da 200, ou um pouco mais abaixo, normalmente ele passa um pouco, ou no fechamento aqui do candle de H4, teria aí pelo menos um movimento de 10, 12 mil pontos para cima, mas até então, gráfico aí lateralizado, até por isso não faria nada no ouro agora, ou buscaria por vendas aqui, ou em regiões mais lá em cima. Isso é o que eu vou estar acompanhando aí no ouro. Então, o ouro aí mapeado para vocês, tanto para a próxima semana, quanto para as próximas semanas e meses. Tudo aí mapeado. Bitcoin USD. Bitcoin aí que está no movimento de correção da alta. Movimento normal, ele seria ele vir testar aqui a 20, né, do mensal. Então, são regiões que a gente vai ficar aí de olho para compra. E para venda, a gente acompanharia aqui esse fechamento, né, do mensal do Bitcoin. Esse preço aqui de fechamento para uma venda, assim como esse outro preço aqui do pavio, preço histórico. E além disso, podemos utilizar o nosso querido Fibonacci para nos orientar até onde uma correção seria interessante, pegar esse movimento mais macro aqui de alta do Bitcoin, e a gente vê que a gente tem preços aí de 50 de Fibo aqui na faixa dos 70 mil e 61,8 na faixa dos 57. Então essas regiões também eu vou ficar acompanhando de preço. Seria normal uma correção do Bitcoin para mim até os 57, 58. Se vier, melhor ainda. A gente tem mais uma confirmação dessa normalidade de correção do preço do Bitcoin deixa eu corrigir aqui a escala. Que seria possível essa correção do preço até o 61,8 de Fibo pela localização da média de 200 do semanal. Então a gente tem a média aqui embaixo e o preço tende normalmente buscar a média. Não desacredito do preço do Bitcoin chegar até os 57 mil, e eu acho que vale muito a pena deixar aqui uma ordem pendente, enfim, talvez um pânico de mercado, o Bitcoin derreter até aqui, seria, acho que um trisque, né? Triscaria e voltaria a subir. Então, para quem quer ficar atento, essas são as regiões aí de compra para o Bitcoin de acordo com o mensal. Esse é o semanal. No semanal a gente tem esse fechamento aqui do preço de fechamento. Até então, a semana passada, na verdade essa semana, né? Não sei que dia que esse candle vai fechar do semanal, se é hoje ou se já é o candle da semana atual. Porém, se a gente for ver no diário, que eu acho que é mais interessante, a gente tem aí o preço trabalhando abaixo da 200 do diário, que está aqui. Tem a 20 também, que aqui é o preço interessante. Então, eu ficaria atento aqui nessa faixa de preço para uma venda, principalmente aqui acima da... A gente tem a média de a 20 comum, né, também, do diário. Então, acho que essa faixa de preço é uma faixa de preço interessante para ficar atento a vendas. E mais para cima, a gente tem o preço aqui do fechamento do diário lá em cima, né? Preço um pouco mais aqui em cima. E mais embaixo, a gente teria aqui esse fechamento do diário
que se torna aí uma região interessante. Eu talvez esperaria o preço mais embaixo, que é a região do mensal que a gente comentou, que seria a média de 20. Aqui sim é um preço muito interessante para venda ou para compra. Então todos esses preços aqui do Bitcoin são regiões interessantes. Eu acredito, eu trabalho mais com na verdade depende muito do momento do ativo, mas eu indico na entrada, né, no toque do preço, mas às vezes é necessário aguardar o fechamento. Eu principalmente não opero nada abaixo do H4, então aguardo o fechamento de H4 ou executo a ordem no momento do preço ou na definição de price action que o ativo deixa. A gente tem uma forma, né, de acompanhamento de que sinais a gente considera para esses momentos de chegada nessa região. Mas até então é isso. Acho que aqui a gente teria uma outra região aqui mais embaixo, né, para o Bitcoin, para deixar mais fácil a visualização de onde a gente buscaria vendas e compras. E é isso, para o Bitcoin USD está mapeado aí para vocês, e esse aqui é o SP500. É um ativo que eu não estou operando, não opero muito, porém não para de subir. E quem sabe se vai parar de subir, ninguém sabe. Então vale a pena estar acompanhando. Pela forte tendência de alta, né? Eu ficaria mais atento aí num repique nessas regiões aqui da média de 20 do mensal, na 20 low. A gente tem a 9 também do mensal, né? Que é onde o preço... Na verdade, são essas faixas de preços aqui, não só das 20. Eu, às vezes, prefiro focar só nas médias mais distantes para pegar uma posição melhor. A gente está montando um trade melhor. Então, do mensal é isso. No semanal, a gente tem esse movimento, né? No qual a gente tem aqui a média de 200 do semanal. A gente tem também um topo deixado aqui, um preço de fechamento de topo no fechamento dessa semana aqui. Então, esse é o topo, um topo deixado. A gente tem as médias de 20 aqui, que é onde eu ficaria mais atento para a compra também. Então, a gente tem essas regiões aqui de preço para ficar atento. Regiões que foram definidas de acordo com o mensal ou semanal. Colocar aqui uma região para ficar mais fácil a visualização, para depois a gente acompanhar também no final da semana como que foi a ideia, né, as ideias de trade que a gente optou. Então, para compra seria isso no SP500, e para venda a gente tem que ir aqui a 200, né, do diário, que dá mais uma região aqui de preço para ficar atento. Para a gente conseguir ver aí no time diário ao mesmo tempo. A gente tem um topo acima do mensal, do topo do semanal, né? Foi um topo deixado pelo diário. Isso é interessante a gente acompanhar, eu acompanho isso bastante, porque às vezes a gente aguarda o preço chegar no diário para vender, e ele não chega porque o semanal é mais forte que o diário, e são regiões que são cuidados, né, para melhorar a entrada, o time de entrada, e isso a gente aprende com o tempo. Então aqui a gente tem um topo do diário acima de um preço de topo do semanal. Então seria normal o preço acabar passando aqui do topo do diário, do semanal, vir buscar o topo do diário, ou não vir buscar o topo do diário e parar no semanal. Isso tudo a gente decide no momento da ordem, ou na entrada do preço, ou aguardando o price action, como por exemplo o preço vir, retornar, respeitar essa região novamente, como o preço chegou aqui e parou, com o candle, né, de H4, e enfim, possíveis entradas aí também pela definição desse price action, pela definição do movimento do preço nessas regiões de preço que a gente define previamente de acordo com a nossa estratégia, que é a FLFX, fechou?
Então é isso, rapaziada. Não, vale deixar aqui mais um detalhe, né? O mercado pode abrir gapado por conta aí do alto volume que tá, várias notícias, então cuidado com os gaps. E a gente volta mais para o final de semana para acompanhar qual foi a movimentação, o que a gente conseguiu aproveitar com toda essa análise técnica feita dos ativos de Forex, criptos e índices que eu acompanho aqui e que tento passar um pouco da minha visão para que vocês se orientem e também façam bons trades, fechou? Então é isso, meu trader, fala meu trader. É isso, tudo mapeado para você. Euro USD, tanto na venda quanto na compra para essa próxima semana e para as próximas. Libra, gráfico diário. USD CAD, gráfico diário. USDJPY, gráfico diário. Ouro, tudo mapeado. Bitcoin USD, fica ligado nessas regiões aqui de baixo que a gente comentou. E o SP500, que também tem regiões interessantes para compra e quem sabe aí montar uma posição de longo prazo. Fechou? Forte abraço, meu trader. Tamo junto. Tei.